A minha pergunta é isso, se eles não eram tão dependentes da Rússia... Não, eles eram dependentes porque eles estavam fechados, dominados, mas assim, eles tinham que se reinventar. Entendi. Se recriar. Alguns deles conseguiram, outros até hoje não conseguiram. Tipo... todos os países aqui, Kirguistão, Tajiquistão, são muito, muito pobres. Turcomenistão ainda tem muito mais petróleo e tal. Cazaquistão é muito grande, também tem petróleo. Azerbaijão tem petróleo, é isso que sobrevive. Agora a Geórgia tem problemas, é pobre. A Armênia tem uma situação difícil. Bielorrússia também. Então esses dependem muito da Rússia. E por isso que a Rússia tem influência sobre eles até hoje. E vai continuar tendo. Desses daqui, muitos começaram a se juntar com a Europa. Com o quê? Com a União Europeia. E outros começaram a se juntar também com a OTAN. E isso começou a deixar a Rússia incomodada. Porque o que era antes um território dela, virou para o outro lado e virou para a aliança militar do outro lado. Então você supostamente está colocando tropas na minha fronteira. Tá cada vez chegando mais perto de mim. E como toda essa terra aqui é plana, lembra que eu falei? Lembro. Aí se você tiver tropas aqui na Ucrânia, está dentro da Rússia. É essa a preocupação. E aí a Rússia se sente muito incomodada e começa a querer revisitar esse assunto. E fala, não, peraí, não pode ter essa expansão da OTAN, não pode ter expansão da União Europeia, eu não quero isso. Mas quando que isso começa? No fim da Guerra Fria, no fim do colapso do Império Soviético, você já começa com as adesões e o crescimento da União Europeia. Então, de 91 em diante, ao longo dos anos, você vai tendo... Mas aí você tem uma Rússia fraca, quieta, não podendo fazer nada. Não. Quando que ela começa a ter força suficiente para começar a falar, espera aí, agora... Olha, eu diria que o grande e o primeiro movimento é em 2008. Quando a Rússia invade a Geórgia. Entendi. E invade a Geórgia por quê? Porque se diz ou se cogita que os próximos 2 países a entrarem na OTAN vai ser a Ucrânia e a Geórgia. E os russos entendem que a Ucrânia é inaceitável. Ucrânia e Bielorrússia, aliás, os russos chamam eles de russos brancos e pequenos russos. Então tem a Rússia grande, o pequeno russo e o russo branco. Então, para os russos, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia é um povo só. É a mesma coisa. E daqui a pouco eu falo da história antiga, né, desse povo para a gente entender. Então, assim, o Putin quer recriar aquele espaço todo que ele dominava. Tanto que ele fala que a maior tragédia do século XXI, a maior tragédia geopolítica do século XXI é o fim da União Soviética. Ele quer recriar a União Soviética. Não dá para ele recriar embaixo de uma ideologia querendo conquistar territórios. Aquele pensamento antigo não funcionaria. Pelo menos até ontem não funcionaria. Porque então, hoje vai funcionar provavelmente na base da simples e pura força bruta. Nossa. Por isso que esse evento e episódio do que nós estamos assistindo hoje é tão importante. Faz 80 anos no mundo que nós não temos uma potência desse porte, desse tamanho, abocanhando territórios para... 80 anos que isso. Com mudança de fronteira de uma grande potência, Sim. uma potência, a maior potência nuclear, virar e falar assim, eu não gosto que aquele território não seja meu. Eu quero ele para mim. 80 anos que não acontece isso no mundo. Cara, por isso está tendo essa agitação toda. Porque isso é muito grave. Esse episódio é uma mudança de paradigma. É um novo capítulo no sistema internacional, nas relações internacionais. Daqui a 100 anos o pessoal vai estar estudando isso. Vai falar, naquele momento a gente teve uma quebra. Que nem o 11 de setembro foi uma quebra. Tipo, isso daqui é uma quebra. Se ele entrar em Kiev amanhã ou hoje à noite, isso é uma quebra. Nossa. Isso é uma grande quebra. Eu nem sei como a gente entrar nesse assunto. Porque... Não, porque assim, só pra resumir, ver se todo mundo entendeu. Por que eu expliquei tudo isso? Pra mostrar por que esse território é importante pra Rússia. Como ao longo do tempo, não, pra mim essa briga, claro briga sempre existiu. E na verdade, essa briga não é só entre a ideia de Rússia e Estados Unidos, ou Europa e Estados Unidos, mas numa escala ainda maior, num tabuleiro de war ainda maior, é uma disputa entre a potência continental, a maior potência continental e a maior potência marítima da história. Continua sendo
A disputa por A isso. disputa por isso e aquela... Essa daqui é a antiga Guerra maior Fria. potência do mundo? Não, a China é maior que a É isso que eu Rússia. ia falar, porque a gente tá falando dos Estados Unidos e Rússia, mas tem um terceiro player aqui nisso Que é maior que a é Rússia. É? Muito maior. Mas a preocupação, dentro dessa mesma lógica, desse tabuleiro do continental e do marítimo, a China está recriando a sua antiga Rota da Seda. Belt and Road Initiative. Que é um projeto que antes a China se conectava do mundo por dentro. Ela não estava interessada em navegar. A China não curtia isso daqui. Ela que estava focada aqui para dentro. Ela queria... E daqui que os produtos chineses chegavam na Europa, inclusive, pela Rota da Seda. A China está recriando tudo Qual que é isso essa daqui. rota? Tudo isso daqui está sendo recriado. E ao a China recriar isso, ela está se caminhando para o Heartland. Exato. Ou querendo dominar a Ilha Mundo. E se ela fizer isso, ela também vai ter uma riqueza muito grande. Só que a diferença da China é que ela é uma força híbrida. Ela é uma potência continental e ela tem a capacidade de ser uma potência marítima porque ela tem uma costa muito grande. Ela não é uma ilha como isso daqui. Ou isso daqui, ou até isso daqui. Mas ela tem um acesso ao mar real, que é um grande oceano. Que a Rússia, no seu melhor momento, não teve acesso aos grandes oceanos, não teve acesso ao Pacífico, ao Índico ou ao Atlântico. Essa parte não congela, né? Não congela. Agora, daqui congela, além de congelar, eu nem comentei isso. Repara que tem um cerco aqui, ó. Tá vendo? O Japão, o contorno do Japão e a Península Coreana, fazendo isso daqui é um negócio altamente fechável. Você cria um bloqueio aqui, impede, acabou. E fora que isso daqui está localizado do lado do nada. No fim do mundo. Quantas pessoas vivem aqui? Mais de 70% do território da Rússia tá na Ásia. Território ou da população, você está falando? Território. Entendi. E só 20% da população tá aqui. Entendi. E pra você trazer coisas pra cá, que não é nada, que aqui é a Sibéria, que esse território aqui é muito difícil, congelado, horrível, não serve você estar aqui. Claro, você não quer perder isso daqui, mas não é um lugar de acesso natural como aqui. Entendi. Como o Mar do Sul da China, como o Oceano Pacífico direto. Deixa eu ver se eu entendi então, Vai. professor. Rock. A gente colocou aí, né, Lene, vamos tentar entender esse panorama do Hora aqui. Rússia tá ferida, teve o grande império lá, teve a União Soviética, agora eles perderam tudo isso daqui, não tinha força, agora eles estão tendo força. Porque eu imaginava, antes de começar a estudar isso, que era uma coisa mais de ego do que uma necessidade vital para a sobrevivência. A Rússia está brigando pela própria sobrevivência como potência. Se eles abrirem mão dessas coisas, eles vão virar... Eles vão estar sujeitos a decisões que vêm da OTAN. Eles vão estar vulneráveis. Eles levantarem a mão, os caras falam, então vão lá e vai ser fácil de serem dominados, é isso? Isso. E óbvio que nós estamos falando desse tabuleiro que não podemos deixar uma força dominar tudo isso daqui, porque se uma força dominar tudo isso daqui, domina o mundo inteiro. Então, aqui tem um problema para a Rússia. A Rússia vê isso como um problema. Mas o contra-argumento a isso é o seguinte: o projeto russo de ocupação disso daqui é na força. Exato. O projeto de expansão disso daqui não é na força. Exato. Se junta quem quer. Ucrânia, você não quer fazer parte da União Europeia? Tudo bem. Seja feliz aí. Por que até hoje a Ucrânia não... Porque os russos não deixaram. Como? Porque o que acontece com a crise da Ucrânia? A Ucrânia elege um presidente que é alinhado com Putin. E a União Europeia, Yanukovych. E a Essa eleição é... Isso é 2012, Tá. né? Nesse período, 2013, na verdade, o Yanukovych vai lá e a União Europeia tenta fazer um acordo com a Ucrânia. O Putin chama ele e fala assim, opa, não. Aí ele recua.
Mas qual que é a força do Putin? O que ele fala? Se você fizer isso, eu faço isso? É um aliado dele. Ah, tá. É um amigo dele. Tem relação com ele, com as forças políticas que colocaram ele lá. Entendi. E aí, quando ele diz isso, o que acontece? A população da Ucrânia, uma parte da população, quer estar com o Ocidente. Olharam para o que aconteceu na Polônia, depois que se juntou na União Europeia, e falaram, pô, eu quero isso para mim também. Eu quero fazer parte dessa União Europeia, eu quero ficar mais rico, eu quero prosperidade, eu quero liberdade, eu quero viver de outro jeito. Eu não quero mais viver sendo dominado pelos soviéticos, pelos russos. E sai na rua protestando contra a decisão dele de não negociar com a União Europeia. Isso quando? Isso em 2013. 2013. Isso se chama Euromaidan, que são os protestos na praça e derrubam o governo. Antes de derrubar, ele responde com violência, você tem choque, começa a se mobilizar a população, tem um monte de guerrilhas e lutas, e acaba derrubando o presidente, o Yanukovych, e ele foge para a Rússia. Quando cai o governo, é colocado o presidente do parlamento assume como interino, e aí depois nós vamos ter uma nova eleição, enfim, vão criar um novo governo. E aí os russos entendem que isso foi um golpe. Isso foi um golpe contra o seu aliado. Isso é o Ocidente que está manipulando a cabeça das pessoas, as eleições, tudo. Aqui no meu vizinho. No meu quintal, no meu vizinho, e querendo que eu me cercar. Então, o que acontece nesse momento? A Rússia começa a falar, não, isso daqui não vai dar certo. E aí, a retaliação do parlamento ucraniano vamos abolir o idioma russo da língua oficial da Ucrânia. O quê? Nossa, quando eles fazem isso, aí o Putin fala, esse negócio não vai ficar bom para os russos que vivem ali. Aí ele decide, e nesse momento a Rússia já tinha faz tempo aqui uma base naval na Crimeia. Ainda, mesmo depois dessa nova eleição? Desde antes. Mas desde continuou, sempre. Mesmo depois que o cara fugiu e tal. Era um acordo de longo prazo, a base naval estava ali, porque é a única base de acesso de água quente para os russos. E aí, o Putin decide que ele não pode perder a Crimeia.